Fala galera, boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa aula de hoje. Já agradeço aí vocês que estão acompanhando, né? A galera que não está conseguindo acompanhar, mas está aqui, tá o slide bonitinho, tá o vídeo do professor explicando para que vocês possam estar aí fazendo tudo direitinho, tá bom? A nossa unidade de hoje a gente fala sobre procedimento operacional padrão, que é o que a gente chama de POP, abreviado, tá? O procedimento operacional padrão, ele é para toda a gestão, tá? Então, ou seja, é um procedimento adotado na gestão, é, todas as áreas administrativas, né, em todos os tipos de os ramos que se tem, né? E na farmacêutica não é diferente. Então, se adota um procedimento operacional padrão, eu vou estar passando para vocês que, na verdade, hoje a gente vai estar fazendo o POP da farmácia de vocês. Eu vou estar passando um modelo específico para drogarias e farmácias. Aí vocês vão entender um pouco mais como isso funciona. Mas é um procedimento, é uma forma que para que todo mundo saiba o que fazer diante das situações, diante das atividades que são exercidas dentro da farmácia, em qualquer setor da administrativo, ou independentemente sendo administrativo ou não, mas qualquer procedimento, qualquer processo que seja feito dentro da empresa, dentro da organização, ele tem um procedimento padrão. Então, vocês precisam seguir o procedimento. Um exemplo, onde eu trabalho, eu tenho os procedimentos, que são padrões, eu tenho os POPs na minha empresa. Então, sempre que há uma situação ou que eu precise fazer algo, eu preciso seguir o procedimento. Lembrando que se você não segue o procedimento, você quebra uma regra e muitas vezes isso gera até um desligamento dentro da empresa. Ah, se vocês já assistiram algumas séries médicas, vocês vão ver que existe um protocolo, né, que eles chamam, é um procedimento. Então, se o médico quebra o protocolo, quebra o procedimento, para poder fazer alguma coisa, muitas vezes ele pode ser desligado, ele pode ser demitido. E assim, dentro da farmácia, do mesmo jeito. Existe um procedimento para aplicação de determinado remédio no paciente, existe um procedimento para medir a glicose do paciente, para medir a pressão, existe procedimento para o atendimento, existe procedimento para venda, existe procedimento para o caixa, existe procedimento para abordagem do cliente, tudo existe um procedimento e aí se torna padrão, né? Torna-se um procedimento padrão para que todas as pessoas, tanto quem entra, né, quem faz o primeiro a primeira apresentação da empresa, como que ela funciona a um novo colaborador, a um novo funcionário. Quem faz essa apresentação, ela já sabe explicar como para quem está dentro da organização e vai ter que aí tá, né, ensinando alguém, também já saiba como funciona esse procedimento. Então vamos lá entender um pouquinho sobre o que é o POP. Né? POP, Procedimento Operacional Padrão, é um documento que estabelece o roteiro de cada tarefa a ser desenvolvida em uma organização. Seu principal propósito é garantir resultados consistentes de acordo com os padrões de qualidade e o planejamento estratégico da empresa. Os procedimentos operais padronizados são imprescindíveis, seja para a realização de operações rotineiras, como higienização, armazenamento e transporte de materiais, seja para a execução de tarefas complexas, como o desenvolvimento de projetos, estudos e marketing. Então aí você já tem uma noção de que, né, todas as áreas, todos os setores, eles utilizam um procedimento operacional padrão, né? Até na questão da higienização. A gente vê muito isso em hospital, em grandes hospitais existe um procedimento. Em grandes empresas também na questão da logística, da organização dos materiais, a gente vai ver isso com frequência. Para ajudar a entender de uma vez por todas o que é um procedimento operacional padronizado, podemos fazer uma analogia com a nossa memória. Acredite ou não, existem milhares de POPs no nosso cérebro, roteiros que o nosso organismo usa para desempenhar diversas atividades no dia a dia, como escovar os dentes. Mesmo operações complexas como guiar um veículo no tráfego intenso de uma cidade, por exemplo, se desenrolam quase automaticamente, deixando o motorista com a mente livre para pensar sobre coisas diferentes, enquanto seus POPs cerebrais, digamos assim, o conduzem até sua casa. É claro que há uma
abismo de diferenças entre nossa fisiologia e a gestão de processos de uma empresa, mas você deve ter percebido uma semelhança nos dois casos. As operações padronizadas são essenciais para manter resultados previsíveis. Então, essa analogia que é feita com o nosso cérebro, né, com esse exemplo de escovar os dentes, do retorno para casa, é interessante porque se você parar para observar agora, você tem um procedimento para se levantar, para ir ao banheiro, para escovar os dentes, para tomar água, você tem um procedimento para antes de almoçar, depois de almoçar. Tudo existe um padrão. Você tem um procedimento para ir para casa, e principalmente quando você já conhece, né? Tem a rota. Quando você roteiriza na sua cabeça, você sabe onde estão os buracos, você sabe onde você deve ir, onde você deve ter mais cuidado. Então, tudo existe um processo. E a nossa mente ela é cheia de processos. Claro, né? Não estamos falando de algo que se torne uma doença, como é o transtorno obsessivo compulsivo. Né? Isso não é disso que nós estamos falando, mas padrões que existem na nossa cabeça. Né? Temos aí a imagem da Alice, né? As portinhas aí bem padronizadas, né? E várias portas. O POP é, portanto, um documento que prevê de maneira detalhada todas as práticas e recomendações envolvidas em um processo. Ao padronizar as operações de uma companhia, as chances de desvios, falhas e erros são minimizadas, e por isso essa prática está diretamente relacionada à qualidade, embora também exerça um papel fundamental na segurança. Esse documento também pode conter ou estar anexado a outros tipos de orientações, como a IT, a NOP e as BPF. A IT são as instruções de trabalho, apresenta informações mais específicas focadas na aplicação das orientações do POP. NOP, Norma Operacional Padrão, contém os padrões de conformidade de entidades regulamentadoras, como ISO, Inmetro, Anvisa, Anatel. E BFP, Boas Práticas de Fabricação, abrange um conjunto de medidas higiênicas, sanitárias e operacionais para garantir a qualidade, segurança e conformidade dos alimentos de acordo com as regulamentações técnicas previstas em leis. Então, entendam, você precisa saber que isso funciona, né, como isso funciona e que isso é aplicado, tá? Vocês vão ver esses termos, vocês vão utilizar o POP, vocês vão ver IT, vocês vão ver NOP, pode ser que vocês vejam BPF dentro das empresas aonde vocês estarão atuando, tá? Talvez em empresas de não tão grande porte, empresas de pequeno porte, não utilizem esses termos, mas vocês vão fazer uma analogia a isso aqui que a gente está conhecendo agora, porque isso precisa ser feito dentro das empresas. Né? Isso é feito dentro das empresas, isso é uma administração. Tá? Como vocês veem aí na imagem, né? Você torna as pessoas, você cria um padrão, todo mundo age da mesma maneira, igual no que diz respeito ao padrão, tá? Não às pessoas. Você não robotiza tudo, tá? Mas você cria um padrão para que as pessoas saibam como deve ser feito. Qual a importância de padronizar processos? A cadeia produtiva de qualquer organização depende da execução integrada de inúmeros processos, que se relacionam direta ou indiretamente. Logo, se padronizarmos apenas algumas atividades isoladas e deixamos que algumas funções essenciais ocorram naturalmente, corremos o risco de desestabilizar todo o sistema. Imagine a dinâmica de processos de uma indústria especializada na fabricação de ração animal. Existe uma série de exigências que essa empresa precisa cumprir, simplesmente para se manter no mercado. Por exemplo, garantir a segurança e a qualidade do produto, assim como apresentar as devidas condições sanitárias obrigatórias. Para que isso seja possível, é necessário um controle rígido da seleção de insumos para a produção, captação e tratamento da água utilizada, limpeza adequada das instalações e equipamentos, prevenção de contaminações, empacotamento, armazenamento, logística, além dos cuidados com higiene, saúde e treinamento dos funcionários. Então tudo isso é um padrão,
e a empresa precisa cumprir. Até mesmo porque essas empresas, eu não estou falando agora da área farmacêutica, mas existe muitas empresas que precisam ser certificadas, né, é, bra- é, por órgãos nacionais e mundiais. Tá? Elas precisam dessas certificações para funcionar, e para que essas certificações sejam dadas, precisa ser cumpridos todos os processos. Né? Precisa-se ser mostrado que estão se cumprindo os processos, no caso de uma fabricação, ou de uma composição, ou do material. Isso vale para a farmácia? Vale. Para a fabricação do remédio, para a Anvisa liberar, precisa-se também ser certificado. A farmácia profissional tem o alvará sanitário, é um tipo de certificação também. Então, a gente precisa, né, as empresas precisam padronizar esses processos para receber as suas certificações, as suas autorizações de funcionamento. Então, a gente já vê que isso acontece com muita frequência, não é algo fora do nosso dia a dia. Bastaria que a execução de apenas uma dessas operações não estivessem alinhadas com as demais para que toda a cadeia parasse ou a qualidade do produto final fosse comprometida. Sendo assim, os POPs também devem prever eventuais problemas, atrasos ou emergências, orientando os trabalhadores sobre as medidas necessárias em cada um desses cenários. Isso também se aplica às atividades administrativas, que também precisam obedecer a uma rotina prévia definida. Isso inclui, por exemplo, garantir as liberações legais para comercialização, negociações com comerciantes e transportadoras, além do cumprimento do calendário promocional que envolve o plano de marketing e a publicidade, que também precisa estar em sintonia com a distribuição do produto. Vejam, existe toda uma conversa, né, uma comunicação dentro dessa cadeia para que o POP funcione. Então, para que não haja atrasos, para que não haja problemas ou emergência, todo mundo precisa ter conhecimento de como funciona o POP. Né? E à medida que algumas eventuais circunstâncias aconteçam, dentro do POP já existe uma OBS, né? Uma observação com relação a isso, para que possa ser também ser feito. E é muito interessante você entender, né, que tudo isso pode ser aplicado dentro de uma empresa, e pode ser aplicado dentro de uma drogaria, de uma farmácia, de um hospital, que inclusive, na minha opinião, dentro do hospital é, é muito mais preciso e necessário, né? Porque são várias situações que acontecem, é um ambiente muito insalubre, e ali existem vírus, bactérias, de certa forma, né, rodeando ali, mesmo que seja um hospital, mas e mesmo que tenha muita gente limpando, por isso que existe um procedimento, né? Sempre teve esse álcool em gel dentro dos hospitais, sempre teve lugares para se higienizar dentro dos hospitais. Os profissionais sempre usaram máscara dentro dos hospitais para que evitassem infecções. Então existem processos, procedimentos dentro dos hospitais, e a gente vê isso com mais frequência dentro deles por questões de contaminação. Então a gente já presencia isso no nosso dia a dia. Que tipo de atividades devem ser padronizadas? Os POPs devem ser empregados em processos críticos, ou seja, as ações que impactam diretamente a entrega final ou o resultado da empresa. Demais atividades podem ser padronizadas ou não, dependendo das necessidades ou a análise de cada organização. Existem diversos tipos de POP, a maioria deles voltada para as operações produtivas e administrativas. Mas isso não quer dizer que eles não possam ser usados em situações mais pontuais, como a manutenção do local de trabalho ou higienização de espaços compartilhados. Os principais são POPs fundamentais ou modelos, fornecem as diretrizes para a elaboração dos POPs. POPs metódicos descrevem sistemas complexos de testes ou métodos de investigação. POPs de segurança, procedimentos de segurança e ações emergenciais. POPs de produção, práticas necessárias dentro de cada etapa de produção. POPs de qualidade, orientações para análise e controle de qualidade. POPs de arquivamento, protocolos para organização e arquivamento de documentos. POPs de armazenamento, procedimento para armazenamento de produtos.
POPs de atendimento, orientação para lidar com reclamações ou problemas, POPs administrativos, esclarecimento das tarefas essenciais de gestão. Então vejam que existem vários tipos de POPs, aí são os principais, mas existem vários outros. E dentro da nossa área da saúde, né, nós vamos aí usar os administrativos, os de atendimento, os de armazenamento, os de qualidade, os de segurança, serão bastante utilizados dentro do nosso empreendimento, né, aonde nós estivermos. Seguindo, quais os objetivos e vantagens que o POP oferece? Como descrito, o principal objetivo dos POPs é garantir a plena execução das diferentes atividades desenvolvidas dentro de uma organização. Entretanto, seu propósito vai muito além disso. Vamos lá. Orientações para substitutos e novos funcionários. O procedimento operacional padrão tem a função de assegurar que o trabalho entregue em cada etapa do processo produtivo seja consistente, mesmo com eventual troca de profissionais ao longo da trajetória da empresa. A partir das diretrizes apresentadas no documento, novatos ou substitutos conseguem exercer suas funções com mais segurança, pois estão cientes de todos os cuidados pelos quais a organização preza. Ponto, pessoal. Isso aqui é muito interessante, tá? Se você tem um procedimento, a gente chama muito, eu geralmente chamo de processo, né? Mas se você tem um procedimento, ou você vai ouvir também protocolo, para para exercer determinada atividade, mesmo que você tenha chegado agora, se é lhe apresentado o procedimento, como deve ser feito, juntando o conhecimento que você tem, você consegue fazer ele com mais segurança. É isso que o POP lhe dá. O POP lhe dá segurança para você poder fazer a sua atividade no dia a dia. Tá? Por que é importante que vocês tenham conhecimento sobre gestão farmacêutica dentro do curso? Para que vocês conheçam como funcionam os padrões, como é feito os procedimentos. E fora isso, né, todo o conhecimento que vocês adquirirem durante o curso é para que vocês tenham segurança que ao chegar dentro da empresa, vocês consigam fazer a exercer a função de vocês com o conhecimento que vocês adquiriram ao longo deste curso. Então, entendendo como funciona o POP, e aí você já pode chegar dentro da empresa. Já pensou? Você chega lá, vem cá, vocês têm procedimentos? Como é que funciona o procedimento para determinada coisa? Se a empresa não lhe apresentar, e aí você, se você assumir o cargo de gestão, você já vai pegar isso daqui para você e ó, vamos fazer um POP aqui de como fazer, de como POP de atendimento, um POP sobre vendas, e aí padroniza porque é importante dentro da gestão. Preservação do espaço de trabalho e equipamentos. A rotatividade dos colaboradores implica o compartilhamento de ambientes e acessórios entre pessoas com práticas, comportamentos e costumes distintos. O problema é que a conduta do funcionário nem sempre é condizente com as medidas propostas pela empresa. Nesse sentido, os POPs também podem ser criados para estabelecer regras sobre o uso e preservação de áreas de serviço, além do manuseio e armazenamento de documentos, utensílios e equipamentos. Identificação de problemas e otimização de processos. Todo esse conjunto de orientações permite um controle preciso de cada fase do processo produtivo ou a entrega dos serviços. Esses dados podem e devem ser usados para elaborar estudos de segurança e desempenho, além de garantirem um monitoramento constante que auxilia a detecção de problemas. Os POPs prevêem a adoção de uma rotina de trabalho, mas não é recomendável que ela seja permanente. Revisões e melhorias são fundamentais em qualquer companhia, e por isso a padronização e mapeamento dos processos devem ser adotados para facilitar a realização de ajustes e atualizações. Entendo, então, que ter um POP não quer dizer que ele vai passar o resto da vida sendo daquela forma. As normas mudam, as normativas mudam, né? Principalmente em questão de sanitária, de higienização da saúde. Novos procedimentos são adotados e o POP precisa se atualizar em relação a isso. O procedimento operacional padrão para a farmácia é um recurso muito simples, que serve como um roteiro padrão para as atividades realizadas. Serve como um meio para alcançar melhores resultados, utilizando-se do planejamento e organização.
Toda farmácia é obrigada por lei a ter um procedimento operacional padrão, que é a base para garantir que as tarefas sejam padronizadas. É uma forma também de assegurar aos clientes que o serviço ou produto está livre de variações indesejáveis que possam comprometer a qualidade final. Então, para que a farmácia funcione, ela precisa ter um POP. Já não vai ser difícil quando vocês chegarem, né? Vocês já serão apresentados ao POP. Ele pode ser defeituoso, ele pode ter algumas coisas a melhorar, mas existe um POP dentro da farmácia onde vocês vão estar trabalhando. Para manter o procedimento operacional padrão para a farmácia atualizado. Por que manter o procedimento operacional padrão para a farmácia atualizado? Muitas farmácias não atualizam o POP regularmente, e isso pode causar problemas nos produtos e serviços oferecidos. Existem vários motivos que evidenciam a importância da utilização regular do procedimento operacional padrão para a farmácia. Então vamos lá. Melhoria de processos. Muitos processos, sejam referentes à organização ou até na manipulação dos medicamentos, evoluem e melhoram continuamente, surgindo sempre a necessidade de atualizar a descrição dessa etapa no POP. Exigências obrigatórias. Manter o POP atualizado é estar sempre de acordo com as normas de vigilância sanitária da Anvisa. Os órgãos de vigilância podem também alterar processos ou exigências obrigatórias e o não cumprimento dessas exigências podem trazer prejuízos à farmácia. É importante ficar sempre atento aos órgãos responsáveis para possíveis alterações nas leis ou obrigações. Foi o que eu falei um pouquinho aí atrás, né? Garantir a segurança, não somente por obrigação da Anvisa, é necessário sempre revisar os processos de cada etapa para garantir a segurança dos serviços e produtos oferecidos. A análise mais crítica pode trazer melhorias ou correções para deixar o processo ainda mais seguro e otimizado. Inspiração e renovação. A atualização do procedimento operacional padrão para a farmácia, além de necessário, inspira a mudança e renovação nos funcionários. Isso contribui para que sempre busquem a excelência e a melhor forma de realizar os procedimentos. O POP deve ser descrito com o maior grau possível de detalhamento, com linguagem de fácil compreensão e objetiva, conforme a RDC 67/07. Deve ser sempre assinado pelo farmacêutico responsável e deve ser de completo conhecimento de todos os funcionários que tenham participação, tanto direta quanto indireta nos processos e qualidade final. O procedimento operacional padrão funciona em conjunto com outro documento, o Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, MBP. Este é exigido obrigatoriamente pela legislação, segundo a Resolução de Diretoria Colegiada RDC 44/09. Além da otimização dos processos na farmácia, o POP auxilia o farmacêutico a executar a farmacovigilância e reportar aos órgãos responsáveis os resultados e ou problemas que tenham surgido durante os processos, como exigem as normas de farmacovigilância. A gente não falou ainda de farmacovigilância, será uma das nossas próximas aulas, mas vejam que não é simplesmente eu quero abrir uma farmácia e vou abrir uma farmácia. Precisa se cumprir normas, precisa se cumprir regras, e isso requer organização, tá bom? Muita coisa, não surtem, tá? Mantenham a calma. A gente pincelou aí como funciona o POP para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou mandar para vocês a nossa atividade. A nossa atividade vai ser criar o POP da nossa farmácia, tá? Eu tenho descrito, eu vou mandar explicando como se faz o POP. Vou mandar um modelo de um POP para vocês e vocês vão fazer o POP de vocês. O modelo que eu fiz, ele vai ser muito adotado dentro da farmácia, então façam apenas as atualizações diante do modelo que vai dar certo. Beleza, galera? Qualquer coisa, só chamar no WhatsApp. Valeu!